Você quer melhorar o seu cambrê, né? E você que já tá com uma dorzinha nas costas, você quer saber o que pode estar gerando essa dor? Hoje eu vou te contar os 4 fatores que contribuem com a dor nas costas no bailarino. Roda aí a vinheta. E aí, meu povo bailarinístico, como vão vocês? Eu sou a Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre dores na coluna. Porque eu tenho certeza que tem muito bailarina aí que tem o sonho de ter um cambrê na bunda, ou até mesmo reviver aquela cena lá do exorcista da menina descendo a escada na ponte. Então, se você é um bailarino dedicado e preocupado com a sua performance, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para saber sobre os novos vídeos que saem toda semana. Então se inscreve aí. Vamos lá! Vamos falar primeiro sobre a coluna vertebral em si, porque para quem não sabe, ela é dividida em 4 partes. A cervical, que é essa região aqui do pescoço, a torácica, que é aqui responsável por como se fosse um cinturão, a lombar, que é onde fica aquela curvinha da lordose, e a sacral, que é bem aquele ossinho, sabe quando a gente cai de bunda, que a gente bate o ossinho? Essa aí é a região sacral. E a coluna, ela é uma região que literalmente sustenta o corpo inteiro. Então, se você tem um desvio, se você tem uma dorzinha, se você tem algum problema na coluna, muito provavelmente vai refletir em outras regiões do seu corpo. E claro, né, que no balé não podia ser diferente. A gente tem flexão de tronco, a gente tem extensão de tronco para fazer os cambrês e tudo mais. Então a gente precisa tomar esse cuidado com a base do nosso corpo. E agora eu vou falar para vocês então quais são os 4 fatores que acabam influenciando nessa dorzinha nas costas chata. O primeiro ponto é a fadiga. Bom, o bailarino é meio louco, porque ele não sabe diferenciar a hora certa de parar. E muitas vezes eles acabam não respeitando o período de descanso e nem colocam folga na rotina. Só que isso tem uma consequência, porque esse excesso de fadiga, ele pode gerar vários danos, ou seja, né, aquelas fraturas por estresse, né, por esforço repetitivo, ou o que a gente chama de overreaching, que é a diminuição do desempenho em função dessa fadiga excessiva. Então assim, a gente já faz aula que nem um doido para melhorar a técnica, né? A coisa que a gente menos quer é justamente sentir a técnica diminuir porque a gente tá cansado. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa fadiga excessiva para ela não virar um overreaching. Segundo ponto importante, o condicionamento inadequado. Muitas vezes, por conta da falta de treinamento complementar, o bailarino ele acaba utilizando a coluna de uma forma inadequada. Ou seja, ele acaba querendo forçar um arabesque, querendo forçar um penché, sem saber qual que é a força real que ele precisa estar aplicando e se aquela força está realmente produzindo algum efeito. E justamente essa tentativa de buscar, né, agora eu vou forçar lá meu penché enlouquecidamente, que agora eu vou fazer com que a minha coluna fique alongadíssima. Justamente esse tipo de esforço, né, de condicionamento inadequado, pode levar riscos à coluna, porque numa dessas que você tá puxando a sua perna e sei lá, alguém te chama e você faz uma rotação, gente, só de imaginar eu já fico toda arrepiada, porque deve dar uma dor desgramenta e aí você fica, inclusive, com problemas para andar no dia a dia. Imagina você acordar e não conseguir nem pegar alguma coisa do lado porque a sua coluna tá doendo. Terceiro ponto, que esse é um ponto curioso, né? A flexibilidade. Ou seja, se você tem excesso de mobilidade e flexibilidade da sua coluna, pode fazer com que você tenha instabilidade muscular, porque é como se você não tivesse tônus para segurar a região. Então, se você tem mobilidade demais, a sua coluna não fica firme, digamos assim, né? Falando de uma maneira muito grosseira. Então, o fato de você ter um bom cambrê, pela sua facilidade, mas não ter uma força muscular para sustentar, pode te causar muita dor. Então você vai lá lindamente colocar a sua cabeça na bunda, mas no dia seguinte pode ser que você tenha uma dorzinha ali na lombar que não deveria, porque você tá indo mais pela facilidade do que pela força ali, toda a estrutura do corpo. E o último fator, que é o mais curioso, que eu acho que muita gente não imagina que tem influência, mas que é muito, muito, muito importante,
que é o fato de você estar abaixo do seu peso. O bailarino acha que ele precisa ser magro, que ele precisa comer só água e alface, só que ele esquece que para poder aguentar toda a rotina maluca, ele precisa de proteína e nutriente. Porque não é só a proteína e nutriente para te gerar energia. Ele precisa de proteína e nutriente para manter a estrutura articular e muscular do corpo dele. Então, uma bailarina magra, mas sem massa, corre sérios riscos de desenvolver várias patologias, de sofrer várias lesões, justamente por não ter carne para sustentar aquilo, né? Por estar fraca para sustentar aquilo. Olha aqui, chega uma hora que ela acaba perdendo a força e acaba prejudicando o desempenho justamente por essa falta de nutriente. Então, uma coluna forte não é apenas uma coluna que você fica reta, linda e magra. Ela precisa de uma base muscular, de alguma coisa que a sustente. Pensa que assim, a sua coluna ela é uma viga numa construção. Só que para você sustentar aquela viga, você precisa de um revestimento bom. Você precisa ali de um cimento bom. Quanto mais estreito esse revestimento, maior a possibilidade de estar fraco, né? Tanto que normalmente vigas mais finas precisam de maior quantidade para poder sustentar. Enquanto que uma viga que tem um revestimento maior não precisa de quantidade. Então pense que a sua coluna é isso. Para você manter uma coluna forte, você precisa de um revestimento que seja potente. E esse revestimento é através da nossa massa muscular. Então estar totalmente magra não quer dizer que você esteja saudável. É importante que você esteja magra, mas que você tenha massa muscular bem desenvolvida. E a massa muscular bem desenvolvida é desenvolvida aonde? Nos treinos complementares de força. Então, muitas vezes o bailarino, mesmo magro, ele precisa de um certo nível de hipertrofia para que ele tenha esse tônus, para que ele tenha esse revestimento, né, para suas articulações. Então, fatores como fadiga, condicionamento inadequado, flexibilidade em excesso e estar abaixo do peso podem ser fatores que desencadeiam dores na coluna, que desencadeiam lesões na coluna, que sozinhas já são bem complicadas, só que quando elas se juntam, podem trazer sérios riscos. Então, se você já tem um desses 4 fatores ali meio, me identifiquei com isso, já fica atento, já procura tratar para que não evolua. Sem dúvida. E se você quer fazer o seu revestimento, né, melhor, lembre-se que existe a comunidade bailarina que treina, a comunidade voltada de treinos para força exclusivamente para bailarinos. Então, se você quiser se tornar uma bailarina que treina, clica aqui, ó, lá na descrição do vídeo, que tem um link para você falar diretamente comigo, para a gente poder fortalecer essa coluna, manter ali um revestimento bom para que você não tenha mais essas dores e consiga dançar melhor. E aí, qual desses fatores você achou mais interessante saber? Comenta aí qual deles você ficou mais... Eita, nós, me lasquei. E se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever, compartilha com aquela sua amiga que vive reclamando que tá com dor nas costas. Parece aquelas velhas que ficam com a mão aqui assim nas costas. Chiquinha, espera, eu te ajudo, minha filha. Porque vai ser muito importante para poder melhorar aí essas condições, porque a gente tem uma carreira longa, né, gente? Porque ninguém tá querendo encerrar a carreira com 30 anos de idade. A gente quer dançar pro resto da vida, então nada melhor do que dançar pro resto da vida com qualidade. Então eu vejo vocês num próximo vídeo e até mais.